Obrigado, Moisés. Um abraço a todos os presentes, os que estão nos assistindo. Em nome da CONEP, agradecemos o convite de aqui estar e participar desse evento. Aliás, a gente é sócio já, né, Moisés? Eu mesmo acho que é a terceira vez que eu venho participar desse evento. E ontem, quando estava revendo a apresentação, me veio um sentimento de alegria. Porque quando eu vim aqui a primeira vez na CONEP, eu sou membro da CONEP há 5 anos, digamos que os grandes temas relacionados à pesquisa clínica CONEP são totalmente distintos daquilo que foi o desafio que nos foi proposto para essa apresentação. E isso é muito gratificante, né? Dizer que realmente alguns desafios são vencidos, mas toda vez que um desafio é vencido, é próprio do ser humano criar novos desafios. E é isso que nós vamos conversar hoje em relação à CONEP. Não é o caso do público que nos assiste, mas geralmente, você pode passar o próximo. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre análise ética, a gente começa demonstrando por que indiscutivelmente são necessários marcos regulatórios do ponto de vista de análise ética, e que, na verdade, a grande função da análise ética é proteger o ser humano envolvido em pesquisa. Você pode passar o próximo. Existe toda uma história relacionada à ética e pesquisa, proteção do participante de pesquisa em todo o mundo. Isso tomou um avanço muito grande a partir da Segunda Guerra. Existem exemplos clássicos que levaram a essa necessidade. Mas, sem dúvida, o marco histórico no Brasil foi a Resolução 196 de 96, com a criação do chamado sistema CEP-CONEP, que vocês tão bem conhecem. E esse sistema, desde o seu nascimento, ele tem características que nós consideramos que foram muito acertadas e que trazem realmente o valor desse sistema. A primeira característica é a questão democrática, né? Relacionado a que instituição a Comissão Nacional, o sistema CEP-CONEP é vinculado, e, no caso, ao Conselho Nacional de Saúde. Então, isso permite o chamado controle social. E outra questão relacionada é a descentralização, a capilaridade do sistema. Pode passar o próximo? O sistema está representado em todas as regiões do Brasil. O sistema está representado em todos os estados do Brasil. Então, vocês veem que hoje nós estamos com mais de 700 comitês de éticas em pesquisa. E nesses comitês de éticas em pesquisa é exercitado o que nós chamamos de controle local. Porque praticamente tudo relacionado à análise ética corre localmente no comitê de ética em pesquisa. Muitas vezes os eventos em que nós temos patrocinadores envolvidos, pesquisas internacionais, se fala muito do envolvimento da CONEP no processo per se da análise ética, mas ele, mesmo hoje, atualmente, ele não é o mais frequente. A CONEP se envolve em menos de 10%, deve estar em torno de 6%, 7% dos processos de análise ética. Mais de 90% dos projetos de pesquisas têm o seu início e o término da sua análise ética localmente dentro do Comitê de Ética em Pesquisa. Então, isso para nós é um valor. Só que esse valor tem um preço e foi um dos desafios que passaram para nós conversar com vocês hoje, que é a questão da harmonização de pareceres de condutas. Porque, na verdade, eu mexo com um universo muito grande. Próximo. O sistema hoje ele é muito grande, né? Então, para vocês terem uma ideia, a Plataforma Brasil, que é o ambiente onde todos nós trabalhamos, análise ética, eu brinco que a Plataforma Brasil é o avatar da CONEP. Ele é um monstro, mais de 500 mil acessos mês. Eu brinco que se a gente pudesse vender a Plataforma Brasil, o Google queria comprar. E batemos esse ano a marca de mais de 500 mil de pesquisadores cadastrados dentro da Plataforma Brasil. Então, mostra que realmente o sistema está consolidado, ele está maduro. O próximo, por favor. Mas, no final das contas, qual é o grande business? Qual é a grande função do sistema CEP-CONEP?
Qual o grande objetivo daquilo que nós chamamos de análise ética? É proteger o participante de pesquisa. E os instrumentos que nós utilizamos para proteger o participante de pesquisa são o que nós chamamos de princípios éticos. E esses princípios éticos, eles não foram criados exclusivamente no Brasil ou para o Brasil. Eles também são consolidados mundialmente. Próximo slide, por favor. E existe uma série de itens que compõem esses requisitos éticos e que a gente utiliza nesse processo de análise ética, com alguns destaques, né? Obviamente, todo projeto de pesquisa tem que ter uma plausibilidade científica, tem que se pesar fortemente os riscos e benefícios relacionados à pesquisa, a questão de privacidade, confidencialidade, a questão de haver um consentimento por parte desse participante, todos isso são, por assim dizer, pilares da análise ética. Próximo. Respeitar direitos dos participantes, desrespeitar dignidade e autonomia, ponderar riscos e benefícios, evitar danos, ter relevância social, ser uma pesquisa justa e equitativa, respeitar a questão da futilidade, tudo isso são pilares de eticidade em pesquisa. Próximo. E junta-se a isso aquilo que no Brasil nós consideramos que são direitos do participante de pesquisa, né? Que vai de tudo aquilo que nós já comentamos, por exemplo, sigilo, confidencialidade, e passa por outros direitos que vai ele não ter pessoalmente gastos em ser um participante de pesquisa, a questão do ressarcimento, dele ter acesso aos resultados, dele ter direito à assistência, caso ocorra algum dano relacionado à pesquisa. Isso tudo é muito importante e considerado fortemente no nosso meio. Próximo. 21 anos se passaram da instituição do sistema CEP-CONEP. Como eu comentei no início da minha fala, vim pessoalmente muito contente nessa apresentação, porque percebi que muitos dos desafios que eu encontremos nessa altura, alguns anos atrás, parecem que foram superados, mas nós continuamos com os novos desafios. E esses desafios eles têm que ser reconhecidos, entendidos e atacados. Próximo. Posso destacar alguns desafios. Morosidade dos processos, acesso social a todas as informações relacionadas à pesquisa clínica. O nosso modelo de análise ética, ele era basicamente baseado nos modelos de pesquisa biológica, mas a pesquisa não se resume à pesquisa biológica, existem outras áreas de pesquisa, como a área de humanas e sociais, e que seguem metodologia completamente diferente da do modelo biológico. Existem, o próprio Marcelo citou, novos campos de pesquisa e que trazem novos desafios éticos, por exemplo, genética, área de medicina celular, né? Por coincidência, lembrei fortemente disso, uma das primeiras pessoas que se apresentou, que está nos vendo remotamente, se não me engano foi a Cíntia, mexer com banco de células, tudo isso é muito novo, né? Não existe ainda muito consolidado o que impacto isso traz, como nós devemos reagir a isso, né? A questão de capacitar, tanto pesquisadores, capacitar o sistema como um todo, a necessidade de existir uma política de qualidade relacionada ao sistema e, por fim, a questão regulatória, de resoluções e propriamente de leis. Próximo. A morosidade dos processos era um dos temas, digamos assim, mais prementes, né? E que, felizmente, cada vez mais a gente ouve perguntas em relação a isso. Próximo. Então, realmente, um investigador, um patrocinador, ele não quer perder tempo nesse processo regulatório. Ele quer rapidamente estabelecer o seu projeto de pesquisa, ele quer rapidamente credenciar seus centros de pesquisa e imediatamente iniciar os seus procedimentos de pesquisa. E o processo de análise ética come um tempo de todo esse tempo, desse processo. E realmente, morosidade do processo era um problema importante no nosso meio. Esses números que eu mostro para vocês foi a evolução da
primeiro slide, primeiro gráfico, de pareceres que a Conep emitia. Então, estamos falando aqui só daqueles menos de 10% que acabavam também passando pela Conep. Então, em 2013, a Conep tinha um determinado número de pareceres liberados, menos de 1.500, e isso levava a uma fila muito grande e um tempo muito grande que se perdia dentro da Conep no processo de análise ética desses projetos. Isso foi fortemente atacado com a aquisição de novos recursos humanos, com novos recursos físicos, e a resposta disso, como vocês veem aqui, mais do que dobrou o número de pareceres emitidos pela Conep, e com isso o tempo médio de evolução de um parecer da Conep despencou. Próximo. Então vocês vão ver aqui, foi de propósito escolhido o mês de setembro. Eu não tenho o mês de setembro de 17. Ano que vem, quem vier aqui da Conep vai mostrar uma tabelinha a mais. Mas vocês vejam que dentro da Conep, o tempo médio em 2013, não eram todos os projetos, mas por isso que é um tempo médio, batia 11 meses, trazia um impacto, uma repercussão enorme ao desenvolvimento da pesquisa. E hoje, dentro da Conep, um projeto leva menos de um mês. Né? Então, isso foi resultado de um plano de ação realmente que trouxe esses resultados que muitos orgulham. Então, vocês veem que dentro dos desafios da nossa discussão hoje, não apareceu tempo de análise ética dentro da Conep. Quer dizer que vamos entender que foi um desafio vencido. Próximo. Continuando a questão do tempo, existe uma outra realidade que são relacionados a menos de 10% dos nossos projetos, mas que são projetos muitas vezes de grande relevância, e são aqueles projetos habitualmente que existe cooperação estrangeira, por isso que são projetos que atualmente são também levados, além da análise local pelo CEP, também a análise do CONEP, e leva àquilo que muitas pessoas chamam de dupla análise ética, ou seja, o projeto é analisado na CONEP, no CEP, e também tem que passar na CONEP. Mesmo nós temos esse resultado atual em que um projeto dentro da CONEP, a hora que ele entra na caixa da CONEP, ele tem a sua validação documental, o reloginho começa a contar e em torno de um mês esse projeto é devolvido para o pesquisador, é um tempo fantástico dentro da CONEP, temos que assumir isso, isso é uma verdade. Mesmo assim, correu o tempo de avaliação no CEP e repetiu-se esse tempo dentro da CONEP. Então a CONEP também resolveu atacar isso e foi editado ano passado a resolução 506, que regulamentou o chamado processo de acreditação dos comitês de ética em pesquisa. Eu não gosto muito desse nome acreditação. Na verdade, o processo que a gente vai estar desenvolvendo não é exatamente uma acreditação. O próximo, por favor. Mas qual é a ideia? A ideia é que a CONEP deve definitivamente assumir a sua função de órgão regulatório e de monitoramento do sistema. E não ele desenvolver atividades operacionais do sistema propriamente dito. Ou seja, não a CONEP usar parte dos seus tempos e recursos fazendo o processo de análise ética. Que isso seja integralmente desenvolvido pelos comitês de éticas que são ligados à CONEP. E aí, então, que saiu essa ideia aqui, o próximo, por favor, de que, junto com uma tipificação dos projetos de pesquisa, o fluxo atual daqueles projetos que são chamados temática especial, que é passar pelo comitê de ética, né? Então, ele é inserido o protocolo na plataforma Brasil, vai para o CEP relacionado a esse projeto, esse investigador e instituição proponente, passa por um parecer de um relator, passa por um parecer de um colegiado, sai o parecer final desse comitê de ética e, sendo de aprovação, alguns projetos, área temática especial, atualmente esses são menos de 10% de tudo que roda no sistema, vão para a CONEP, onde se repetem todos esses passos. E aí, após essa aprovação da CONEP, é que aí sim esse projeto está com seu início autorizado. Então, esse é o modelo que muitas pessoas denominam de
dupla análise ética. E mesmo quais são os motivos que levam a um projeto ser chamado de área temática especial também é motivo de muita discussão. Então, qual é o que a Conep vem pensando? É um modelo que está em desenvolvimento. Essas são linhas gerais, isso ainda não está aprovado dentro da Conep, não está plenamente consolidado, mas vamos dizer que a ideia geral da Conep é o quê? Primeiro, a Conep não vai se envolver ela no operacional da análise ética. Mas esses projetos, e aí vem uma questão interessante, que projetos seriam esses? Inicialmente estavam chamando de projetos com risco elevado. Existe um grupo de trabalho preparando uma resolução de tipificação dos projetos. E o nome inicial era tipificação de risco. Só que o tempo foi passando, a discussão foi amadurecendo e a gente foi percebendo que talvez o termo risco por si só não seja o mais adequado. Existe até uma implicação. Imagina você chamar um participante de pesquisa e colocar num projeto de pesquisa e no termo de consentimento que ele está num projeto de risco elevado. Isso pode trazer repercussões. Então, esse nome risco, nós estamos em discussão de no que nós vamos transformar. Mas, de alguma forma, nós vamos identificar alguns projetos que tenham determinadas características, onde a vulnerabilidade do participante seja maior e esses projetos vão continuar merecendo uma atenção especial por um comitê de ética especialmente capacitado para avaliar esses projetos. E aí vem o conceito daquilo, apesar de eu não gostar do nome, é o nome que ficou, de CEP acreditado. Então, esses CEPs, eles, é como se eles substituíssem a Conep. Mas aí vem aquele comentário, mas aí vai continuar tendo a dupla análise, só que em vez de ser a Conep, é um outro CEP. Mas aí qual é a ideia? Hoje entra pelo CEP, do CEP vai para a Conep. A nossa ideia é que o projeto que na tipificação for considerado uma área temática diferente, especial, ele vai diretamente para o chamado CEP acreditado. Esse CEP acreditado realiza a análise desse projeto. Aprovando esse projeto, o projeto aí sim é encaminhado ao CEP local, mas o CEP local não vai repetir a análise ética. O CEP local vai ter a ciência de um projeto que já foi aprovado, e o CEP local vai ter a deliberação simplesmente de pequenos ajustes que forem necessários. De repente ele percebe que o termo de consentimento apresentado é o global, não é envolvendo o pesquisador local. Por que a gente insiste em ter a presença sempre do CEP local? Essa é um dos valores da capilaridade. Quem está próximo do investigador? Quem está próximo do campo de pesquisa? Quem está próximo desse participante de pesquisa para protegê-lo? Não adianta eu estar aqui em São Paulo e querer proteger um participante que está em Manaus. Por isso que é importante existir o CEP local. Então, essas são as ideias gerais de como nós pretendemos trabalhar. Isso está numa fase bem adiantada, né? Em breve deve estar saindo a resolução de tipificação. Próximo. O processo de acreditação já vem rodando. Nós, de forma piloto, estamos avaliando instituições na cidade de São Paulo. Vamos primeiro instituir na cidade de São Paulo. O passo seguinte, no estado de São Paulo. E depois difundir para todo o Brasil esse modelo e esse novo fluxo da análise ética. E com isso a gente vai abreviar mais ainda os tempos de análise ética. E lógico, tudo isso vai repercutir no avatar do sistema, que é na plataforma Brasil, que vai estar preparada para rodar todas essas alterações. Próximo. Outra questão muito importante, próximo, é a questão do acesso à informação. E quando eu digo acesso social, a gente fala social, a gente pensa sempre que estamos falando de população. Não, acesso social é todos nós. É o público em geral, os patrocinadores, as agências de fomento, os investigadores, né? Todos terem acesso à informação. Isso é a página atual, né, a porta de entrada atual da plataforma Brasil. Ela mudou há uns 2 anos. E o que a gente traz de destaque? Que existem várias caixas que são relacionadas à informação. E essa que é a ideia.
A ideia nossa dentro do projeto da Plataforma Brasil, existe uma crítica interna nossa, que a Plataforma Brasil, quando foi criada, e o seu primeiro momento, era simplesmente a ferramenta para o processo da análise ética. Mas ela tem uma vocação muito maior. Ela tem uma vocação de trazer informação, ela tem uma vocação de trazer interatividade entre os atores relacionados à pesquisa, e ela põe até, inclusive, uma vocação de educação. Então, a ideia é que realmente ela se transforme numa grande plataforma, e alguns dos nossos campos já são relacionados à informação. Então, o que a gente imagina? Eu tenho um participante, tenho um paciente que tem uma doença, e ele tem o interesse de saber quem estuda a doença dele na cidade dele. Quem faz pesquisas com a minha doença? Vem na Plataforma Brasil. Ele coloca a doença dele e fala, puxa, doutor fulano de tal, na instituição tal, estuda a minha doença. Vou lá procurar ele. É potencialmente um futuro participante de pesquisa. Serve para as agências de fomento, né? De repente o Ministério da Saúde, FAPESP, FAPERJ. Ah, bom, vou fazer meu budget. Quanto que eu vou jogar em cardiologia, oncologia, hipertensão? Vamos ver o que está correndo de pesquisas. Quem são o próprio patrocinador? Vou desenvolver um novo medicamento na área de hipertensão. Quem que faz pesquisa com hipertensão no Brasil? Então, isso faz parte dos nossos projetos em que a Plataforma Brasil esteja preparada para trazer esse tipo de resposta. Próximo. A minha aula não é de bioinformática, tá? Outra questão muito importante é que ele confiou tanto na minha apresentação que ele quer que eu continue falando, né? Outra questão importante que eu comentei é que todo o nosso processo de análise ética é baseado em pesquisas biológicas. Talvez para o público que esteja nos assistindo hoje isso não seja um problema, mas para o sistema isso era um problema muito grande. Próximo. Então, por exemplo, muitas vezes quem lida com pesquisas de área de humanas, áreas de sociais, antropologia, por exemplo, psicologia, é totalmente diferente a metodologia científica. Às vezes ele não tem um objetivo plenamente definido. A metodologia do estudo vai se transformando conforme o estudo vai sendo desenvolvido, né? E isso levava a um grande problema para esses pesquisadores. Então, foi criado um grupo de trabalho de ciências humanas e sociais, montou-se dentro desse grupo de trabalho um grupo com representatividade das pesquisadores dessa área, e com isso, próximo, nós tivemos a publicação, ano passado também, da Resolução 510, que são as normas aplicadas à área de ciências humanas e sociais. E eu quero chamar a atenção de vocês, talvez nenhum de vocês, porque predominantemente atuam em pesquisas de área biológicas e nem deram bola para essa resolução. Apesar do nome aplicáveis às ciências humanas e sociais, tem muitas pesquisas que são biológicas e que se aplicam completamente a esse perfil de estudo e que, portanto, tem algumas características próprias de tramitação. Tanto que um próximo passo, a gente tem um planejamento de uma versão radicalmente nova da Plataforma Brasil, é que, inclusive, na hora de se desenvolver o formulário de cadastramento do estudo, existe um cadastramento para pesquisa biológica e um cadastro diferente, com outras perguntas para esse perfil de pesquisa. Próximo. E aqui são algumas características relacionadas de importância que trazem nessa resolução, que vocês têm a oportunidade de ler, ou se qualquer dúvida a gente no final pode conversar. Próximo. Próximo. Outra questão muito importante. Qual é um dos desafios presentes? É a questão de não haver uma homogeneização, muitas vezes, de exigências dos diferentes CEPs. Então, às vezes, a gente ouve do investigador, do patrocinador, cada CEP me pede uma coisa diferente. Um CEP aprovou, o outro não aprovou. Então, isso realmente é um problema que tem que ser atacado, né? E eu estava falando aqui com o Marcelo antes, né? Eu tenho claro que na vida a solução vem na memória, no passado. A gente olhar para trás e ver o que foi bem feito ou mal feito. Na informação, para eu poder planejar. E na educação. E na verdade, a solução para esse problema é a palavra capacitação. O próximo. Existe uma motivação em termos da
da necessidade de capacitação de pesquisadores, membros e dos comitês de ética, né? Uma é educacional. O sistema foi construído para promover a proteção ao participante. E eu tenho que o meu filho, o comitê de ética, exerça essa função, né? E com isso ter todos os atores relacionados à pesquisa capacitados nesse processo de análise ética, que tem o grande objetivo de proteger o participante de pesquisa. E como é que isso tem que ser feito? Levando à harmonização de demandas e pareceres. É o grande desafio do momento. Próximo. Como que a gente faz hoje isso? Hoje basicamente, é feito com atividades de treinamento e capacitação, né? Seja em eventos como este, né? Seja como todos os outros eventos, se você conseguir passar o próximo, seja como os eventos que a CONEP é convidada, e existem os próprios cursos de capacitação da CONEP, que são desenvolvidos durante todo o ano em todo o Brasil, né? Então, para vocês terem uma ideia, nos últimos 2 anos, em 1 ano e meio, nós atingimos praticamente todos os CEPs do Brasil em algum curso de capacitação, né? Ontem mesmo, tínhamos colegas em Sergipe fazendo capacitação. Então, tem um grupo, por assim dizer, itinerante, que fica Brasil afora fazendo esses cursos de capacitação. Só que nós percebemos que, mesmo nós, tendo oportunidade de passar nossas mensagens nos eventos que somos convidados, mesmo nós fazemos cursos que acabam atingindo todo o nosso universo de CEPs, só isso não está sendo suficiente no sentido de eu ter realmente um sistema com membros capacitados e que leve, então, uma harmonização de pareceres e condutas. Então, nós temos alguns projetos, vocês entenderam a palavra projetos, um deles eu particularmente sou muito fã, é de criar cursos à distância de capacitação. Então, sempre tenho o seguinte comentário: como que um indivíduo se torna membro de um CEP? Porque ele foi convidado para ser membro desse CEP. Muitos de vocês, para ter carteira de motorista e poder dirigir, tiveram que fazer um curso de direção. Para eu ser médico, tive que fazer um curso de graduação em medicina, e isso vale para todas as outras carreiras. Não existe um curso de capacitação para você ser um novo membro CEP. Na verdade, esse membro CEP, ele aprende o sistema vivendo aquele CEP. Se aquele CEP tiver vícios, ele considera que os certos são os vícios daquele CEP. Então, isso tem que mudar. E uma das ideias, então, nós criarmos cursos, e, obviamente, hoje, século XXI, esses cursos tranquilamente podem ser cursos à distância. Então, tem um curso de capacitação para membro CEP, ter curso de recapacitação de membro CEP, ter curso para participante de pesquisa, ter curso para o patrocinador, ter curso para o monitor de pesquisa. Então, isso estão dentro dos nossos projetos, e a ideia é que tudo isso esteja abrigado dentro daquele conceito de plataforma, da Plataforma Brasil. E outro é a CONEP. A hora que ela desviar o que hoje ela tem de recursos humanos e físicos para o processo de análise ética, e dentro do novo processo, do novo fluxo de análise ética, a CONEP exercer a sua função regulatória e passar exercer a sua função de monitoramento dos comitês de ética. E, com isso, identificar a não conformidades e a necessidade de medidas corretivas, que podem ser tanto globais como podem ser local aquele CEP. Então, começa a monitorar a distância aquele CEP, identifico que aquele CEP tem algum vício que foge à harmonização do sistema, e eu faço uma ação corretiva sobre esse CEP. Então, isso são projetos para os próximos passos dentro da CONEP. Próximo. Próximo. Acho que você pulou um. Outra questão, isso ainda está, digamos, muito inicial dentro da CONEP, muito inicial, mas nós temos essa percepção, né, que é relacionada a uma política de qualidade, né? Isso eu me sinto muito à vontade, que atualmente na minha instituição, no Instituto do Coração, eu sou um dos coordenadores da segurança do paciente do INCOR.
fui empossado recentemente como coordenador do processo de acreditação ONA dentro da minha instituição, né? E no fim o que nós falamos é de qualidade. Vamos imaginar que todos nós sempre queremos fazer bem feito. E que de uma forma geral todos nós, como sempre quer fazer bem feito, sentimos que tudo que fizemos também foi bem feito. É algo muito natural, né? Mas será que estamos realmente fazendo bem feito? Ou mesmo que a gente esteja fazendo bem feito, será que não tem como fazer ainda melhor? Então, isso que é, na verdade, o conceito de uma política de qualidade, né? É necessário avaliar o que fazemos, para assim de poder planejar como faremos melhor. Próximo. Então, como eu comentei, isso ainda é uma discussão muito, muito inicial dentro da CONEP, mas a gente tem a percepção que, de alguma forma, o sistema vai chegar um momento de amadurecimento que ele vai ter que sofrer algum processo de acreditação, né? O que é acreditação? Ferramenta estabelecida em escala para gerar confiança na atuação de organizações que executam atividades em conformidade. Método de avaliação de recursos, é voluntário, periódico, reservado. Garantir qualidade de processos por meio de padrões previamente definidos. Então, isso, como eu insisto, é uma discussão muito inicial ainda dentro da CONEP, mas existe a percepção que sim, vamos ter que chegar em algum momento que a CONEP vai ter que ter uma política de qualidade, vai ter que ter algum sistema de acreditação sobre o sistema CONEP. Próximo. E, por fim, estamos falando de regulatório, não tem como deixar de falar do chamado Projeto de Lei 200, que nasceu no Senado, que agora chama-se Projeto de Lei 7082, que está na Câmara dos Deputados. Próximo. Esse projeto de lei nasceu em 2015, no Senado. Ele rapidamente evoluiu, tanto que vocês veem que em março desse ano, em menos de 2 anos, esse projeto nasceu e já foi aprovado no Senado. E é um projeto de lei que tem como objetivo normatizar procedimentos sobre pesquisa clínica, né? E esse projeto de lei, quando ele nasceu, a nossa visão, ele nasceu com alguns pontos fracos e trazendo algumas ameaças ao nosso grande objetivo, que é a proteção do participante de pesquisa. E dentro da tramitação dentro do Senado, felizmente, esse projeto foi se transformando, ele foi evoluindo, né? Então, por exemplo, ele tinha lá a figura do chamado Comitê de Ética Independente. Comitê de Ética Independente, qualquer um monta uma instituição, chama de Comitê de Ética, sem vinculação com ninguém, com nada, e começa a aprovar estudo. Uma coisa que a gente não conseguia atender, entre outras fragilidades que tinha o PL na sua versão original. Mas, como eu comentei, ele foi evoluindo. Próximo. Foi aprovado. E essa atual versão aprovada, que foi para a Câmara dos Deputados, a gente considera que ela evoluiu muito, ela melhorou muito, mas ela ainda tem alguns pontos fracos, ela ainda tem algumas fragilidades em relação à proteção do participante. A primeira questão é a tal da Instância Nacional de Ética em Pesquisa, a quem fica vinculada. Hoje é vinculado ao Conselho Nacional de Saúde, que nos traz essa vantagem de controle social, de foco na proteção do participante de pesquisa. O PL já mudou essa vinculação, era para a Anvisa, era para o Ministério de Ciência e Tecnologia. A versão atual mantém vinculada ao Ministério da Saúde, não mais ao Conselho Nacional de Saúde. Só que isso, inclusive, é inconstitucional, porque nenhum projeto de lei pode criar um novo departamento dentro do Ministério da Saúde. Então, isso é um dos fatores que vem em discussão, que é a retirada da vinculação da CONEP ao Conselho Nacional da Saúde. As nossas atuais resoluções, elas trazem fortemente a questão da representatividade do usuário no sistema. Isso não existe na versão atual do PL. Existe outra coisa, que é uma característica brasileira. A CONEP não é contra placebo, que fique muito claro. O que existe é o seguinte, a CONEP, ela insiste que o participante do grupo comparador, ele tem acesso ao melhor do tratamento da sua doença, que ele tenha acesso ao estado da arte da doença. Ou seja, o indivíduo que está no grupo comparador, ele não pode ter um tratamento pior que se ele estivesse fora da pesquisa. É simplesmente isso a visão da CONEP. Então, não existe nenhuma questão de preconceito quanto à palavra placebo, né?
A questão do acesso ao medicamento pós-estudo, a resolução atual diz que o medicamento que beneficiou o participante deve ser garantido para ele, enquanto for benéfico e necessário. O PL, na sua origem, nem tinha acesso pós-estudo. A versão atual condiciona esse acesso pós-estudo à disponibilidade do medicamento no mercado, né? A CONEP regularizou biobancos, isso é fundamental hoje em pesquisa, não é? E a PL não fala absolutamente nada de biobanco, assim que também fica um pouco fraco em relação ao ressarcimento, e como eu comentei, atualmente ele está na Câmara dos Deputados, com o número de 7082, próximo, e vai seguir lá todo o processo de tramitação normal, atualmente residente na Comissão de Ciência e Tecnologia, inclusive teve semana passada uma audiência pública, e conforme o projeto vai recebendo suas emendas, ele vai tendo essa tramitação. Próximo. Bem, de uma forma geral, acho que era isso que tinha passado para a gente, que talvez fossem grandes motivos de oportunidade de discussão com vocês. Mais uma vez, Moisés, agradeço a todo o time que organizou esse evento. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Agradeço novamente a CONEP, realmente, desde o primeiro Wikimeeting, realmente é uma longa estrada. Obrigado. Eu gostaria, então, de estar passando as palavras às pessoas presentes. Fazer alguma pergunta para o doutor Marcelo, para o doutor João. Se não houver nenhuma pergunta, eu queria reforçar esse momento que nós estamos vivendo, dessa nova resolução em relação à acreditação dos comitês de éticas, esse processo de a gente mudar a tipificação dos projetos de pesquisa e querer um novo fluxo, né? E ressaltar que a ideia da CONEP, a visão da CONEP, é de vantagens ao pesquisador, e no caso, quando pertinente, ao patrocinador, de ter um processo de análise mais rápido ainda do ponto de vista de análise ética, né? Hoje a gente, todos os eventos que a gente participa, somente com indústria, o que a gente ouve é com satisfação, em termos de resultado de trabalho, é que a questão do tempo deixou de ser o grande entrave, pelo menos em relação à CONEP. Mas que fique muito bem claro para as pessoas, a ideia é que alguns projetos ainda vão precisar de um CEP especialmente capacitado para analisar aqueles projetos, para garantir a proteção desse indivíduo de pesquisa, que nós mudamos a ideia, que era o tal do risco elevado, para ficar mais relacionado à vulnerabilidade, exposição desse participante de pesquisa a esse projeto, e que a presença do CEP local não foi simplesmente uma inversão, primeiro CEP local, depois CONEP, para CONEP, depois CEP local, a ideia não é que continue tendo duas análises éticas do mesmo projeto, mas que o CEP local continue sendo um ator fundamental por sua proximidade física com a equipe de pesquisa e com o participante de pesquisa. Excelente, muito obrigado. Priscila, alguma pergunta? Não. Está sem áudio? Aproveitando que está falando que o senhor falou da resolução de acreditação de CEPs, não sei se foi apresentado, porque infelizmente não consegui chegar no começo da apresentação, mas qual é se tem alguma previsão para publicação das especificidades, né, que é a tipificação de risco também para os CEPs se indicarem para serem qualificados. Eu havia comentado que esse processo de acreditação ele já está aberto, já estamos recebendo os comitês de ética que estão voluntariamente se apresentando. É lógico que a ideia, a gente está mapeado qual é o percentual de pesquisa distribuído pelo Brasil. Então, a gente já tem mais ou menos a ideia de quantos comitês de ética acreditados eu preciso na região sul, no sudeste, no norte e no nordeste. Mas a nossa estratégia é começar pela cidade de São Paulo, por São Paulo, depois estado de São Paulo, provavelmente vai estar acreditando nesse processo inicial 5 a 6 comitês de ética em pesquisa. No primeiro momento, esses comitês de ética, que foram considerados acreditados, vão ser capacitados,
E o seu primeiro ano de funcionamento vão ser de braços dados com a CONEP. É como se a CONEP e esse comitê acreditado juntos estivessem fazendo esse processo de análise ética, exatamente para fazer parte da capacitação desse CEP. E aí, no passo seguinte, difundir isso para o Brasil inteiro. Então, esse processo já está andando. No decorrer desse ano, no ano que vem, a gente vai ter isso funcionando. A tipificação, como tudo vem de resolução, obviamente, a gente não pode jurar o prazo, porque saindo da CONEP, tem que ter aprovação pelo Pleno do Conselho Nacional de Saúde, e, posteriormente, todas as etapas dentro do Ministério. Jurídico do Ministério, assessoria do ministro, até o ministro assinar e essa resolução ter valor. Nós imaginamos que também, nesse ano, a proposta dessa tipificação esteja encerrada. Está muito, muito adiantado. Eu imagino que, nesse ano, essa resolução ela esteja já para consulta pública. Para consulta pública, eu imagino que esse ano vai estar para consulta pública e que ano que vem todo esse processo esteja funcionando, né? E aí vem algo que eu vou vender como coordenador da Plataforma Brasil, também está fortemente conversando com o Ministério, de a gente fazer uma versão nova da Plataforma Brasil, novo layout, digamos, não só mais interativa, mas assim, que o usuário tenha facilidade, né, que seja muito mais simples de utilizar do que é hoje. Então, isso também é um processo forte, custo alto, custo estimado em 4, 5 milhões de reais para desenvolver um novo... Isso aí você entende, né, Marcelo? Um custo alto, mas que a Plataforma Brasil, além de melhorar a funcionalidade, a interatividade com o seu usuário, ser muito mais simples, né, que ela também sirva com aquelas outras vocações que eu comentei, de informação. Então, já pensou que legal, o Marcelo está lá no centro de pesquisa dele, da Hipermarcas, e ele, poxa, agora eu tenho uma prioridade de fazer um estudo com tal tipo de medicamento para tal doença. Quem mexe com isso no Brasil? Aí ele não tem que ficar pegando o telefone dele, falando, quem na tua universidade faz isso? Não, ele vai lá na plataforma e ele tem um mapa de quem pesquisa o que no Brasil. Então, isso é um exemplo. E também que a gente acha muito importante, estimular que os pacientes, os indivíduos, tenham acesso a saber o que está acontecendo no Brasil e que eles possam se voluntariar à pesquisa. Quantas vezes a gente pega um paciente em desespero, sem acesso a um projeto de pesquisa, sem acesso a um centro de pesquisa que é de excelência, e ele vai lá na Plataforma Brasil e ele vê quem lá na região dele cuida da doença dele. Então, isso é algo que eu, pessoalmente, muito entusiasmado. Obrigado. A minha pergunta é para o Dr. Marcelo, meu nome é Edmilton. No slide que apareceu ali, a telemetria e telemonitoramento, né, a figura mostra que existem equipamentos periféricos que se comunicam com o software, com o aplicativo, para gerar informações em tempo real. Essas medições, essas leituras, elas são feitas por uma pessoa ou são feitas autonomamente pelos equipamentos? São equipamentos. Na verdade, quando a gente começou a buscar esse tipo de tecnologia, são equipamentos automáticos. Então, por exemplo, são aqueles aparelhos de pressão digital, oxímetro de pulso, etc, 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 que com um mínimo de treinamento o paciente consegue utilizar. Na maior parte desses equipamentos, eles são feitos para uso domiciliar. Aparelho de destro, uma balança, um termômetro e assim por diante, pressão. Então, são equipamentos que o próprio paciente consegue utilizar, a maior parte deles mediante um simples treinamento. Eles não têm nada de excepcional. E a própria conectividade desse tipo de equipamento com a plataforma, ela é automática, ela independe do paciente. Ok. Muito obrigado. Não por isso. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Dr. João. Meu nome é Arnaldo, sou da TecCD, e tem surgido para a gente, nós fazemos a partir de impressão 3D, e tem surgido muita coisa da área médica, e
muita coisa que não tem regulação no Brasil e muitas coisas que vêm através de médicos. Casos do tipo de reconstrução facial, reconstrução de nariz, parte craniana. E, assim, claro, eu, como dono da empresa, eu tenho a preocupação em proteger minha empresa, mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito legais que têm surgido e a gente também tem aquela vontade de ajudar. E, normalmente, tem vindo através de médicos. Eu queria saber qual o caminho certo. É a gente pedir para o médico entrar em contato através da CONEP e tentar desenvolver isso de forma oficial, o projeto dele, ou a gente, como empresa prestadora de serviço, tem que se antecipar a isso? Qual que seria o caminho correto? Toda atividade que se caracterize com fins de pesquisa, obrigatoriamente tem que ter uma análise ética. E essa análise ética é pelo sistema CEP-CONEP. O investigador responsável, habitualmente ele tem uma instituição proponente, ocasionalmente ele tem um patrocinador, e todo esse processo de análise ética corre dentro da plataforma Brasil, por via eletrônica. Então, sim, se caracteriza um projeto de pesquisa, ele deve obrigatoriamente ter o parecer de análise ética, ter sua aprovação, para ele poder ser iniciado. Essa pergunta ela é muito feliz porque existem ramos da atividade humana que eu brinco que a gente nunca vai perder um emprego. Né? Então, essa questão de ética em pesquisa é sem fim. É sem fim. Né? Então, quem mexe com isso, eu brinco que vai demorar para aposentar. Né? E esse desafio de novas tecnologias, outra questão, banco de células. Isso é uma coisa que hoje é fortemente discutido. Né? Então, hoje, você desenvolver banco de células, por que eu tenho um material biológico, esse material biológico acabou o estudo, eu tenho que jogar fora? A questão de você transformar isso num biobanco para pesquisas futuras. Né? Então, isso são desafios muito novos, questões de genética. A gente tem uma discussão muito forte, questões de genéticas de comportamento. Né? Vem aquela história, eu vou fazer um estudo genético e ver a chance desse cara virar um alcoólatra, a chance de suicídio, quer dizer, a repercussão disso pessoal, social, ética, é imensa e não existe um padrão de resposta. Agora, a incorporação de novas tecnologias, a CONEP não vê nenhum problema, não, mas tem que ser um projeto bem estruturado e, que nem eu insisto, o business da CONEP não é regulatório, né, no sentido de aprova, não aprova, registra, não registra o produto. O business da CONEP é foco principal a segurança desse participante de pesquisa. Então, quanto a isso... Então, mas isso tem que partir do médico. Do investigador. Não precisa ser um médico, é um investigador. Eu digo, nesses casos... Alguém assume o papel de investigador. Precisa ser, é lógico que eu tenho que avaliar se esse investigador e essa instituição é preparada para desenvolver aquele projeto. Então, isso é uma questão óbvia, né? Mas sempre existe a figura de um investigador principal, de uma equipe de pesquisa e um projeto. E isso tem que ser apresentado para análise ética, e isso é via Plataforma Brasil. Então, se ele está fazendo isso com o foco de pesquisa, criar conhecimento, vai publicar, vai apresentar em congresso, ele tem que ter a aprovação ética antes de iniciar. E nós, como prestadores de serviço, a gente tem que estimular eles que procurem esse caminho. Porque, inclusive, se alguém desenvolver uma pesquisa envolvendo o ser humano no Brasil sem ter aprovação ética, e isso é denunciado, não é a CONEP que vai tomar as atitudes cabíveis, mas isso é encaminhado ao Ministério Público, e o Ministério Público que dá todos os trâmites. Eu posso tirar um esclarecimento em relação à sua... Claro. Porque a demanda que você tem tido em relação aos médicos é para pesquisa ou assistência ao paciente? Aparecem as duas coisas. Porque no caso da assistência, quando se trata de uma tecnologia estabelecida, e no caso de reconstrução 3D, não adianta, cada caso é um caso, você não vai ter duas peças iguais, acho que você sabe disso melhor do que eu. Estamos falando de simples assistência, todo esse trâmite ele não é necessário.
quando se trata de algo novo, uma pesquisa de um novo material, uma pesquisa de uma nova tecnologia, inclusive, você pode ser o patrocinador, eventualmente, olha, eu quero testar um material novo, eu quero testar uma tecnologia nova, um novo modelo de impressão e assim por diante. Você pode ser o patrocinador desse estudo, como nós, por exemplo, somos patrocinadores de estudos em centros de pesquisa. O centro de pesquisa, ele monta o projeto, coloca na Plataforma Brasil, aprova nas entidades regulatórias que se façam necessárias. Então, não podemos esquecer que existe a aprovação Anvisa também para muitos projetos de pesquisa. E aí o projeto é iniciado. Se for simplesmente uma assistência, olha, eu tenho um paciente que perdeu uma cabeça de fêmur, eu preciso reconstruir essa cabeça de fêmur, e o seu material é um material registrado na Anvisa, bonitinho, não há necessidade desse trâmite todo. Não é uma pesquisa, é assistência. A minha pergunta também é para o Dr. João. Embora a gente tenha a possibilidade, né, Dr. João, de conversar nos corredores do INCOR, mas o senhor disse... o senhor disse que a gente espera, na verdade, né, uma nova versão da plataforma. E o senhor sabe da minha angústia, da minha necessidade, da luta contra o tempo regulatório, né? E eu já disse para o senhor isso algumas vezes, e que a gente achava que era só a CONEP a vilã na história desse tempo todo regulatório. Não era sozinha e não é hoje, né? Então, nessa plataforma, nessa nova versão, pode acontecer, o senhor já está prevendo alguma gestão por conta das instituições, porque isso gera aquelas subcomissões ou sistemas paralelos de análise ou de acompanhamento dos projetos, que para a gente acaba aumentando o tempo regulatório, né? Essa pergunta é ótima. Eu, como coordenador da Plataforma Brasil, se deixarem fazer tudo o que eu sonho... Não, a plataforma tem alguns problemas. Primeiro, ela é vinculada à verba do Ministério da Saúde. Não preciso continuar a conversa, né? Uma solução que ocasionalmente é um problema, ela roda dentro do DataSUS. Né? Então, existem desafios. Existem desafios logísticos e de financiamento em relação à evolução da plataforma. A gente tem um projeto já consolidado para a plataforma, e a ideia é atacar a área de informação, a área de suporte, a área de educação e, lógico, melhorar o processo da análise ética. E uma das nossas intenções é que hoje na plataforma você tem basicamente 3 perfis. Ou você é pesquisador, ou você é sempre pesquisador e comitê de ética, ou, meu caso, eu tenho 3 abinhas, pesquisador, comitê de ética e CONEP. É criar alguns perfis diferenciados, né? Um perfil, por exemplo, como é que faz hoje o responsável por uma instituição para saber o que está acontecendo de pesquisa na instituição dele? Tem que ligar para a comissão de pós-graduação, tem que ligar para a comissão de ensino, tem que ligar para o Instituto de Ensino e Pesquisa, né? Vou fazer outra observação para você, mais importante ainda. Como é que uma instituição monitora o que está acontecendo de evento adverso dentro da sua instituição e pesquisa? Então, sim, está no nosso plano criar novos perfis. Inclusive, a ideia é criar um perfil para o patrocinador. Então, às vezes, é muito engraçado, vira e mexe. Vou te dizer que, atualmente, metade das minhas audiências na CONEP, onde eu tenho um patrocinador que desloca a sua equipe de São Paulo, vai para Brasília, toda a questão custo, tempo, e chega lá, professor, estamos preocupados com esse projeto, ele é mundial, o prazo de aquela história que vocês conhecem muito bem, né, que se repete. E quantas vezes atualmente eu olho, mas esse projeto não está mais com a CONEP, esse projeto já está aprovado, esse projeto está pendente, está na mão do investigador. Eu tenho um exemplo anedótico, um dia um colega lá no corredor do INCOR tropeçou comigo, descobri que você é da CONEP, eu estou com um projeto há 8 meses parado. Falei, olha, 8 meses, desculpa, 8 meses parado dentro da CONEP? Hoje, me dá um númerozinho mágico, o tal do CAI. Bem, o projeto estava parado em validação documental porque ele só apresentou documentos em língua inglesa. Só que ele, investigador, nunca entrou lá, para ele estar na CONEP. Ele não se deu ao trabalho de entrar na plataforma e checar. Então existem problemas. Então, a ideia é, sim, criar diferentes perfis
Isso vai estar num módulo que a gente vai criar dentro da Plataforma Brasil, chamado módulo gestão. Então, onde, por exemplo, por que o patrocinador não pode ter acesso ao trâmite? O patrocinador, por questão de sigilo e confidencialidade, ele não tem acesso a determinados documentos do projeto, por exemplo, ou de tramitação. Mas por que o patrocinador não tem acesso ao parecer? Por que o patrocinador não tem acesso ao trâmite? A gente criou uma tabelinha muito feia dentro da plataforma, vocês perceberem, porque antigamente tinha essa discussão, onde está meu projeto agora? Quanto tempo ele demorou em cada lugar? A gente criou uma tabela visualmente feia, mas muito eficiente. Sim. Que eu vou lá e falo, puxa, no CEP eu gastei X dias, no relator do CEP X dias, no coordenador do CEP X dias, em validação documental X dias. Então, a ideia é sim. Então, que o responsável pela instituição, de alguma forma, ele monitore o que está acontecendo com a pesquisa. Claro, ele não vai ter acesso a todas as informações, questão de sigilo confidencial, mas a gente vai determinar o que cada perfil pode ter acesso. Isso é importante, porque o tempo que a gente tem, né, para nós, que temos mais de 80 projetos em andamento, o número de print que a gente faz essas telas para mandar para todos os patrocinadores, na hora que eles precisam e querem, a gente fica muito tempo agora fazendo e-mails. Né? A gente não, isso é uma demanda já aceita, e a gente imagina que a chamada versão 4 da plataforma, não tem uma data para isso, eu imagino que ano que vem. Era a minha próxima pergunta, doutor João. Não, mas você me conhece há muito tempo, né? Eu acho que, e quando a gente fala de instituições como a Conep, eu acho que a questão da seriedade e da transparência é fundamental. Né? A gente imagina ano que vem, porque, inclusive, isso vai ter que correr junto com o novo fluxo de tramitação dos projetos. Então, a hora que essa resolução sair, o ambiente onde tudo isso roda vai ter que estar atualizado para fazer isso. A gente quer aproveitar essa mudança. Então, isso está hoje dentro do Ministério da Saúde. Inclusive, vocês devem ter percebido, essa versão 3 da Plataforma Brasil, ela não nasceu da cabeça do João ou da Conep. A gente mandou para todos os comitês de ética um documento. A gente usou aquela ferramenta do SWOT, e mandamos para todos os comitês de ética. Comitês de ética, quais os pontos fortes, quais os pontos fracos, quais as oportunidades, quais as ameaças relacionadas à plataforma. E baseado nesse retorno que saiu essa versão 3.0, que ela não é completa naquilo que a gente tem. Por exemplo, evento adverso não está aqui. Evento adverso vai entrar na plataforma, não vai ser mais em papel, e, aliás, a gente está costurando com a Anvisa em que você notifique uma única vez um evento adverso e a informação chega aí junto, por um único canal, tanto para a Anvisa como para a Conep. Isso é uma coisa que a gente está costurando com eles lá. Né? E vocês devem ter percebido que até pouco tempo, você entrar na Plataforma Brasil, estava lá, né? Tipo, não era bem uma consulta pública, mas encaminhe sugestões para a Plataforma Brasil. E a gente vai recolher todo esse material e o que a gente construir tem que ser em cima da demanda do nosso cliente. Perfeito. Obrigada, doutor João. Obrigado. 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 Eu gostaria de passar as perguntas para os pontos remotos, Santa Casa de Passos. Tem algum questionamento para os palestrantes? Eu não estou te ouvindo. Tá ouvindo? Bom dia, vocês estão nos ouvindo? Agora sim. Obrigado. Nós somos do Comitê de Ética em Pesquisa e nós temos dúvida, gostaria de perguntar para o João, relacionada ao prazo de resposta ao pesquisador. Porque nós temos projetos nós montamos um fluxo de 15 em 15 dias para tramitar esses projetos e a nossa reunião do CEP é mensal.
O pesquisador, normalmente, se ele manda no dia 25, vai entrar no fluxo da outra reunião do outro mês. Eu queria saber se tem esse período na plataforma de resposta e de entrega para o pesquisador. A plataforma, no momento, ela não tem o hábito de bloquear, com exceção do recurso, né? Quando você solta um parecer de não aprovado, sai não aprovado, a plataforma habilita uma funcionalidade chamada recurso, deu 30 dias, desabilita, aí o investigador não consegue mais recurso. Isso é uma pergunta muito boa. Hoje nós temos investigadores que colaboram com o sistema e investigadores que dificultam o sistema, né? Então, talvez o exemplo da sua pergunta, o exemplo anedótico, é a história do relatório parcial, relatório final, que a gente cobra do investigador e nunca chega esse relatório. A gente vem discutindo na plataforma, vai mudar a funcionalidade de relatório, inclusive, para facilitar o monitoramento, de, no futuro, sim, a plataforma vai lá, ela conta, por exemplo, que tem um relatório que venceu. A plataforma informa automaticamente o investigador que ele tem um prazo para aquele relatório. Não entregou o relatório, a plataforma bloqueia a movimentação dele dentro do sistema, com exceção, óbvio, de evento adverso. Então, quer dizer, se esse investigador quiser entrar com um novo projeto, uma emenda, enquanto ele não resolver a pendência que ele tem com o CEP, ele não vai conseguir. Então, isso é algo que nós estamos planejando, sim. Essa questão do prazo é lógico. O investigador, a gente explica, a gente tem nossos prazos lá, 1 mês no CEP, 2 meses da CONEP, é óbvio que isso depende. Se o cara entra com um projeto hoje e a reunião amanhã, não adianta ele querer o projeto para amanhã, o parecer. Então, isso é óbvio. Por isso que é muito importante esse relacionamento, o investigador entender que o Comitê de Ética é uma porta aberta para ele, de diálogo. Correto. E no caso, também nós temos só uma dúvida no preenchimento das informações básicas, que, de acordo com a 466, todo sujeito de pesquisa corre algum risco, né, Isso, na tramitação do protocolo. Conceitual. Isso tem que vir citado, porque a gente tem recusado projetos que explicitam, vamos supor, não existe risco ao paciente. Perfeito. O comitê age correto? Com certeza. Não existe pesquisa sem risco. Não existe. Né? Tanto que a 196 até era feliz, né? O risco é na área biológica, psicológica, social, a 466 não falar nessas palavras, mas isso é uma questão conceitual. Não existe pesquisa sem risco. Né? Inclusive, eu sugiro, de repente, parte dos investigadores que estejam assistindo, existem algumas pendências que são as pendências mais frequentes que chegam ao Comitê de Ética e à CONEP. A CONEP, ano passado, divulgou um documento chamado Manual de Pendências Frequentes. Aliás, quem entra na Plataforma Brasil, um problema que a gente tinha antigamente, eu digo que eu circulo muito bem nesse sistema porque eu sou tudo nesse sistema. Eu sou investigador de TCC de aluno, de graduação, eu sou investigador de Trial Multicentro Internacional de Indústria, eu sou membro CEP, eu sou coordenador CEP, eu sou CONEP. Então, eu brinco que de manhã eu, como investigador, estou xingando o meu CEP, à tarde, como CONEP, eu estou xingando o investigador, eu vou trocando de camiseta o dia inteiro, eu circulo bem nesse sistema. Né? E aí a gente percebeu que tinha frequências que eram sempre as mesmas, sempre as mesmas. E outra dificuldade é, qual é a resolução que está valendo, deixou de valer, aí tinha que entrar no site do Conselho Nacional de Saúde, era muito confuso, né? Então, na Plataforma Brasil, existe uma pastinha lá, que é de resoluções de documentos. São documentos atualizados, é o que está valendo hoje. E um dos documentos é esse Manual de Pendências de Repetição, pendências frequentes. Né? Então, questões de não haver risco, de não haver orçamento porque não tem custo, é outra questão muito frequente. Né? Como não tem custo? Tudo tem custo. Né? Eu estou aqui hoje, algum custo existiu. Vai ter alguém que financiou esse custo. Pode ser até eu mesmo, né? Mas, então, são questões muito comuns. Então, chamam a atenção, leiam esse manual de frequência, de pendências frequentes, que talvez 80% das dúvidas de dia a dia vão estar lá. Ótimo. Obrigada. E vocês estão certos, sim. Não existe pesquisa sem risco. Ótimo. Como é bom falar com CEP bom, né? Bom, muito obrigado.